Oi, turma, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Adriele Delmaschi, modelista de joias 3D, profissional há mais de 12 anos no mercado, já passou por grandes fábricas como Constantini, já passou pela Vivara, né? Tem uma vasta experiência aí atendendo vários designers de joias e a gente vai trazer esse esclarecimento, né, Adri, da diferença entre um designer de joias e um modelista 3D, algo que nós duas ouvimos muito, a gente ouve muito aqui nas duas comunidades. Qual a diferença, afinal, de um designer de joias para um modelista 3D? E o que um faz, o que o outro faz? Como que essas duas pessoas se complementam dentro da indústria joalheira, né? E a importância da gente estar ali abraçadinho, amigos para sempre, de mãos dadas, né? Com o nosso modelista, que na verdade, na minha opinião, como designer, é o nosso melhor amigo. E na minha opinião, como modelista, o designer é meu melhor amigo. É tipo engenharia. Quando a gente sabe se comunicar e a gente consegue se entender, o serviço flui com uma beleza. Exato. E o nosso cliente final, caso seja uma fábrica, ele sai feliz, a gente também. Então fica tudo maravilhoso. É isso mesmo, também acho. Então, para esclarecer, né, eu como designer de joia, vou falar da minha parte, o designer de joia, o que ele faz? Ele concebe um produto, assim como um arquiteto, como um desenhista de mesa, de mobília, qualquer designer ele vai conceber um produto do nada. Então, o que a gente faz? A gente conceitua esse produto dentro de uma metodologia onde a gente foca isso numa certa persona, num certo público, um público-alvo onde a gente quer atingir e acertar naquele produto, transformar aquele produto no hit. O objetivo é que a gente venda essa peça e não que ela fique encalhada lá no cofre das joalherias, né? Então é isso que o designer faz, ele vai lá e investiga isso de alguma forma e põe no papel. Coloca no papel de N formas, né? Aí tem a ajuda dos gabaritos, você pode fazer isso à mão livre, você pode fazer em desenho técnico, perspectiva, N formas de desenhar. O importante é você colocar no papel as medidas para que você passe para o designer, para o modelista, o designer passe para o modelista da melhor forma possível, que ele não fique perdido, não entre ali aquele desenho maluco, esdrúxulo, a pessoa fala, gente, o que é isso? Né? Então a ideia é que minimamente a gente consiga entregar para ela a tua ideia com medidas, com padrão, com especificação de acabamento, uma ficha técnica decente, preenchida, para que ela receba aquilo ali e te trate como uma designer profissional de fato, e não simplesmente como um player iniciante, ali, uma pessoa que mal sabe o que está fazendo. Então eu tenho muito esse cuidado aqui da gente passar isso da melhor forma para você. E aí quando a gente passa a bola do desenho, da ficha técnica para modelista, aí entra a parte da modelagem 3D. E o que o modelista, quais são as competências do modelista? Abrindo um parênteses aqui, que a gente já vai conversar mais sobre isso, eu tenho um contato mais próximo com a produção. Então eu vejo muitas fábricas, donos de fábricas, ourives, que não entendem essa diferença entre a função do designer e a função do modelista. E quando falta isso, e tem muitos modelistas no mercado, inclusive, que não estudaram adequadamente para isso e se intitulam designer, só que na hora de entregar o produto, entrega mais do mesmo. Na verdade, não é um produto que tem aquele objetivo de atingir o público e que vai ter vendas. Então, acaba sendo a indústria, a fábrica, o ourives, contrata alguém que se intitula designer que não é. Esse designer entrega o serviço, então o serviço acontece, né? A prestação do serviço ali entre as partes. Só que o resultado final é que a peça não atinge os objetivos do contratante, né? Da fábrica, da marca, do ourives, com os clientes deles. E eu acho que é muito importante a gente definir isso. Então, igual você definiu o persona, você também vai conversar e entender qual é o objetivo financeiro de custo, né? Da peça. Exato. Para o cliente que você vai. Importantíssimo isso, super importante. Aí entra a parte do modelista. Então, o modelista, ele vai mais para um lado técnico. Ele vai pegar todas essas informações que você me passou através do desenho. E pensando na questão de peso também, porque no papel e no 3D, tudo é possível. Só que depois na fábrica, nem tudo funciona. E às vezes as coisas ficam muito pesadas. Aí foge do orçamento. Foge do orçamento, é incomprável, né? Incomprável. Exato. Foge do foco do cliente, que o cliente quer atingir de cliente final. Então, assim, é uma interação muito importante, onde eu vou olhar mais para a produção. Então, eu vou olhar para as medidas, entender os tamanhos ali que foram colocados. Só que como isso veio do designer e ele teve essa primeira interação com o nosso cliente em comum, então é muito importante tudo isso estar alinhado. Essa sua parte de entender o objetivo, e aí eu entro com a modelagem. Eu vou olhar para as medidas da peça,
eu vou olhar para essa construção funcionar no processo de produção, se é uma peça que talvez seja interessante fazer com montagem, ou se isso não vai estar no custo, a gente avisar o cliente, ó, para ficar mais barato o custo e não ter montagem, talvez o acabamento não fique tão legal quando a gente trata de outros metais que não metais preciosos. A gente vai trazendo essa junção, designer com modelagem, olhando para a construção dentro do processo de produção. E uma das funções do modelista é facilitar o processo de produção. Então a gente não é só entregar uma peça e não se preocupar com isso. Outra coisa, conforto, porque é no design, é na construção ali do 3D que vai depois para a impressão e para o resto da produção que a gente tem que olhar para isso, quanto que é confortável usar a peça, ou se não é, né, às vezes é uma peça conceitual, que é aquelas completamente diferentes, então a gente sabe que não é pro dia a dia, ou a pessoa ama muito aquilo para usar todo dia, né, porque não é o maior conforto do mundo, tá tudo bem. Isso, né? Ergonomia, às vezes o anel é muito grosso, às vezes o brinco é muito pesado, aonde vai ficar o pino para não ficar aparecendo rasgo na orelha. Isso é super importante. Tudo isso acaba com a peça. O modelista olha para isso também junto com o designer. Então a gente entra nessa parte técnica um pouco mais próxima da produção e o designer entra na parte de conectar com o cliente nos objetivos do cliente e no objetivo de público. De público e de preço também, porque eu acho assim, pelo menos para mim aqui no processo da Uli, quando a gente vai para o modelista, a minha primeira pergunta, eu não sei se você ouve muito isso, mas a minha primeira pergunta é: pesou quanto? Gente, pesou quanto? Porque eu sei quanto custa, porque eu sou empreendedora, eu sei quanto custa. Você já faz a conta aí, não vai dar certo, porque o público, a persona que eu desenhei, essa mulher que eu desenhei, o ticket dela é tanto, não vai bater com isso daqui, ela não vai conseguir pagar, não vai bater com o meu markup. Então, a minha primeira pergunta: pesou quanto? Tá pesado. Então, refaz, vamos fazer de novo, tira a espessura, o máximo que dá. E o modelista de lá, não dá. O mínimo é 0,7. E aí a gente entra naquele stick puxa com o modelista, por isso que eu falo que ele é o nosso melhor amigo, porque sem ele a gente não consegue executar a maioria das peças, né? Óbvio, a gente tá falando de peça, né, de fundição, que é a maioria, acho que 90% do mercado hoje, não sei qual é o número exato, mas a maioria do mercado trabalha com fundição hoje em dia, é muito mais prático e muito mais eficiente dentro do segmento. Muita coisa a gente ainda faz em feitio aqui na UTS, assim, essas peças. A modelagem na mão? Na mão, orivesaria, né? Orivesaria de então, banca, muita né? coisa a gente ainda tem, encomenda em cima da hora, uma coisa ou outra a gente ainda faz, mas a maioria das peças ela já sai realmente da mão da modelagem. E deixa eu aproveitar que a Adri tá aqui te fazer uma pergunta. Qual é o maior erro do designer de joias quando a gente manda um desenho para você? Olha, o maior erro é não colocar informação suficiente sobre acabamento. Então, mandou o desenho, né? Se o desenho tá com os formatos que é para ter o resultado final da peça, tá perfeito. Que a gente tava brincando antes e eu falei, a pessoa entra em contato comigo e pede um brinco formato coração. Tem um monte de coração, eu não sei, então precisa ter referências, né? E aí, quando o designer ele tem esse papel de entregar o desenho já nos formatos que vai ser. Então, é passar as medidas, o tipo de acabamento que ele quer, para eu entender o que eu vou precisar adequar na parte da modelagem para passar para a fábrica e dar certo lá no final e ter espaço para tudo que precisa ser feito de acabamentos na peça. Às vezes vai trabalhar com um diamantado, então o diamantado eu não vou conseguir no 3D, eu preciso deixar um pouco mais de metal para o Orives trabalhar e dar aquele brilho na peça. Então é colocar o máximo de informação possível, pode ser informação escrita ou referência em imagem. Isso daí fica fácil da gente entender e ajuda a gente a ser assertivo no processo de modelagem. As vistas do desenho também. Então, por exemplo, o pingente, ele vai ser uma galeria, vai ser argola simples. Aonde tem detalhe, precisa estar visual pra gente entender aonde vai o detalhe. Sim, que é o detalhe. Eu gosto de fazer isso também, assim, até uma coisa que eu trouxe da arquitetura e eu ensino isso no curso também. Gente, o máximo de especificação que você puder, você não sabe, puxa o moodboard, puxa informação que já tem dentro, enfim, o próprio curso de desenho, tem vários moodboards com nomes técnicos de acabamento. Então, sei lá, todos os tipos de cravação com o nome e a galeria do lado. Cara, não sabe? Vai no papel, pega e fala, tá, o que é uma cravação pavê? Ah, tá aqui, achei, eu quero essa cravação. Desenho e a especificação. Puxa a especificação que o modelista vai saber o que é uma cravação pavê. Exato. Ele sabe o que é, entendeu? Um bom modelista, ele sabe todo. Acho que tem na cabeça, né, decorado. É pra ter, né? Quando é pra
ter. pra ter. Quando é iniciante, é normal, às vezes, a gente, porque é muitas opções, a gente tem muita opção. Então, a gente tem a gravação pavê, pode estar com uma borda, pode estar sem borda. Então, todos esses pequenos detalhes é importante ser falado, ou tá escrito, ou na hora do pedido, você vem e me passa. Fala, Adri, anota aí, é pra ser assim, 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 eu quero com borda, eu quero sem borda, eu quero os tamanhos de pedras, porque isso entra na parte de custo e orçamento, tudo. Tudo isso é importante e vai facilitar muito. Pro iniciante, vai facilitar mais ainda se tiver o visual. Com certeza. Então, quando você vai começar a trabalhar com alguém, um produtor novo, um modelista novo, é legal você mandar mais informação ainda, até você sentir que ele tá ali pronto pra entender o que você tá falando. Os moodboards do curso ajudam bastante isso, porque eu lembro, foi um insight que eu tive bem no comecinho, quando eu comecei na joalheria, eu não tinha essas referências. Eu falei, cara, peraí, calma, deixa eu parar. Eu começava a caçar informação de todo lugar, Pinterest, Google, tudo. Naquela época tinha muito pouca informação. E aí eu comecei a juntar aquilo no A4, né? E é o que tem dentro do curso hoje, são os moodboards. Você imprime, desenha com ele do lado e vai lá e escolhe, não, eu quero essa gravação. Então, é muito legal, é muito fácil, assim, de você não errar, sabe? Tipo, basta querer não errar. Não errar. E ajudar o modelista, que é um profissional que, cara, ele não tem tempo. Então, quanto mais tempo a gente pode economizar deles, melhor pra gente, pro nosso bolso, né? Porque a pessoa não fica ali trabalhando e refazendo o serviço. Então, quanto mais especificação, quanto mais detalhamento, quanto mais a gente puder entregar o desenho de uma forma profissional, eu acho que ajuda muito o processo para todo mundo, né? E esse casamento... Fica perfeito, fica assertivo, pouco a tempo. Quando a gente está falando de um negócio próprio, pouco a nosso tempo e nosso dinheiro. Quando a gente fala de um trabalho em conjunto, prestando para um cliente que vai produzir a peça e vai vender a peça lá para o cliente final, exatamente, a gente também tem a felicidade do nosso cliente, porque ele não vai gastar tanto tempo na produção, vai ser assertivo, não vai ter erro, né, de produção, então não deu certo, volta, paga tudo de novo. A gente, enfim, todo mundo fica feliz no final. Exato, Gi. Eu adoro falar. A felicidade é vender, gente. Isso. Felicidade na joalheria é você fazer uma peça, ela vir aí de vender por anos. E ser bem aceita no mercado. Exatamente. Que vem essa parte tão importante, que é a parte das competências do profissional designer de joias. Eu bato muito nessa tecla com os meus alunos. Quando eu falo, às vezes, no Instagram e tudo, nas minhas redes, eu falo muito sobre essa questão. Não é o mesmo profissional. Você pode ser os dois. Só que para isso você tem que estudar. Não pode se denominar sem entender isso. E é tempo. Essa parte não vai tempo para desenvolver a peça para aquele cliente, para o objetivo dele, olhando para custo. Precisa ter dedicação para a gente conseguir atingir patamares maiores. Exatamente. Tanto como marca, quanto trabalhando para outros colegas na gente, como você tá falando, eu tô conseguindo enxergar, assim, sabe, a esteira, porque pra mim já é muito fácil de visualizar, mas quem tá começando no ramo não tem a noção dessas caixinhas, assim, né, que você tem que encaixar o produto dentro de caixinhas, senão vai dar errado, gente, não adianta pular etapa, não tem jeito, você tem que encaixar dentro dessa esteira, né, de produção, senão dá errado, e aí você perde dinheiro, perde tempo, se frustra porque fez a coisa da forma errada, briga com o modelista, daqui a pouco já começa aquele mal-estar. Então, por que não fazer da forma certa, né? Por que não se esforçar, estudar e fazer do jeito que tem que ser? Ai, que bom, que papo gostoso, adorei, muito gente. Legal. Que gostoso esse papo. Que a gente pode aproveitar para passar essa visão, né? Como que é o processo? Eu gosto de dividir em 3 partes no setor joalheiro. Desenvolvimento de produto, onde está a Lorena e eu, designer e modelista 3D de joias, né? Todos os nossos profissionais do mercado. A parte de produção e a parte de distribuição, que aí é vendas, e pode ser tão diversificada, pode ser para joalheria, pode ser para cliente final, pode ser um misto, né? Tem tantas opções ali na parte de distribuição. Na parte de produção também a gente tem muitas ramificações que interferem na nossa etapa de design e de modelagem, por isso que a gente precisa conhecer um pouquinho mais o mercado joalheiro, mesmo que a gente não atue, é para ser assertivo pra gente e pro nosso cliente. Nossa, que dica boa, hein, gente? Ó, dica boa, gratuita aí pra vocês, anotem. Não esqueçam de sempre especificar os desenhos, de deixar tudo organizadinho e redondo, você economiza tempo, dinheiro e ainda fica amiga do modelista. E me fala, também tenho dúvidas. Como que o modelista pode se comunicar melhor com o designer? Dri, boa pergunta.
Porque hoje eu não sento frente a frente com o meu modelista, né? Hoje aqui na Lura a gente já tem um time. Então o time, hoje a gente conecta ou por FaceTime, então a gente faz uma coisa que é bem legal, o modelista mostra pra gente, espelha a tela pra gente num call, o que é muito legal, isso só começou a acontecer agora, depois da pandemia. Então ele espelha a tela e mostra rapidinho pra gente, ou ele filma a tela e manda pra gente, a gente dá um feedback meio ali na hora, sabe? São duas formas de comunicação que tem funcionado aqui no escritório. Às vezes eu nem tô presente, rolou aquele vídeo no grupo lá de produção do WhatsApp, tô em outro lugar e aí o pessoal daqui da produção tá olhando, pô, é animal, porque, entendeu? Eu tô em outro... Facilita, tá todo mundo olhando junto, né? E tá os três, assim, né? Eu, a pessoa da produção e o modelista. Então, assim, cara, a comunicação flui, sabe? No digital, assim, é muito legal. E antigamente não, antigamente eu tinha que ir lá, sentar, ficar do lado. Então, enquanto eu poderia estar vendendo, fazendo, sei lá, evento, vendendo, atendendo um cliente aqui no ateliê, eu tava lá sentada com o modelista, né? Então, assim, eu acho que essa comunicação do digital ajuda muito a coisa fluir, sabe? Flui pra todo mundo mais rápido. Então, são essas duas formas que a gente tem feito dar certo. Que assim. bacana. Isso é uma coisa que eu uso muito com os meus clientes. Eu vou construindo a peça, né? Passando uma dica aqui para todos. Eu vou construindo a peça e eu vou mostrando o resultado da peça. Porque se tiver alguma coisa que você não gostou, eu consigo corrigir antes de ter terminado a peça. Isso poupa tempo para nós duas. E antes de ir pro processo de produção, Sim, que aí vai poupar mais dinheiro. Exatamente, né? Exato. Então, eu sempre faço isso de ir mostrando passo a passo. Primeiro, confirmo com o cliente, é isso mesmo, posso ir para etapa de gravação, né? Gostou dessa parte da casca ali, né? Da parte estética do metal, quer mudar alguma coisa? Então, eu trago tudo isso antes de passar para a próxima etapa. Para deixar mais claro para todos os lados. Para todo mundo, exatamente. Muito legal. E eu adorei esse papo, cheio de dicas. Espero que vocês gostem de produzir esse material com muito carinho aqui, de um bate-papo que a gente teve, né? De um bate-papo do nada que a gente estava aqui conversando. Nossa, mas é verdade, é algo que a gente já faz, mas que a gente não tem isso em lugar nenhum, né? Ninguém ensina isso pra gente, é uma coisa... Não. Ninguém ensina que a gente tem que caminhar junto. Eu aprendi na marra mesmo, ali, dando a cara, tava perdendo dinheiro, tempo, cliente reclamando na minha orelha, ele entregou minha peça, tá tudo atrasado, né? Mas ninguém ensina essa etapa pra gente, então é um conteúdo de muito valor, assim, espero que a gente tenha contribuído e ajudado de alguma forma aí o dia a dia de vocês, tá bom? Eu também espero, e essa parte da nossa história é igual, porque eu também, quando comecei, eu também apanhei muito por falta de ter informação, mais informação no setor, até dos próprios professores que me atenderam e tudo mais. Foram meu começo, eu sou muito grata a todos que passaram ali pela minha vida, mas muita coisa foi no tombo mesmo. No tombo. Não precisa ser mais assim, não precisa, gente, de verdade, não precisa, porque a informação tá toda aí, e a gente tá na era da informação, né? Então é isso. Obrigada. Eu que agradeço pelo tempo, pela por ter oportunidade de vindo estar até nesse São espaço Paulo, lindo. maravilhosa, veio até São Paulo pra gente gravar esse conteúdo pra vocês. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma e contribuído com o crescimento da sua vida, do seu negócio, dos seus desenhos, das suas modelagens, tá bom? Beijo grande. Um beijo, obrigada a todos. Obrigada, Adri. Obrigada.